Dossiê criminal do terceiro Hokage. Zé Renashi, ô seu calvo, seu ex-calvo. Ai de ti tu falar mal do Hiruzen aqui pra mim. Tá ligado? Olha aqui. Tá ligado na peixeira? Vou te peixeirar, irmão. Bora, vamos ver o que esse cara vai falar nesse vídeo. Bem-vindos à nossa aula de japonês. Hoje vocês vão aprender a falar criminoso em japonês. Criminoso é danzou. Acharam que eu ia falar Hiruzen, né? Então... Danzou, mano. O cara que é. Mano. Da onde que o Danzou é criminoso, mano? Mano, vocês não entendem nada. Você. Aí é foda. certos, porque Hiruzen é sinônimo de bandido. Hoje eu tô aqui pra fazer vocês sentirem a mesma alegria que eu sinto quando aquela abertura "Sou Sakanashi Mio Yasashi Sani" começa a tocar, porque ela é o prelúdio do fim do maior vilão de todos os animes. Talvez não todos. Talvez alguns. Tem uma galera que fez bastante besteira aí. Mas ele tá ali no top 3 se você tirar o Frieza, o Eren, o Naraki, o Aizen, o Giovanni do Pokémon. Por trás da cara geriátrica desse homem, com um odor acentuado de tabaco, se esconde uma ameaça silenciosa que todo mundo finge que não tá vendo. Chega pra cá. Olha! E hoje eu vou provar isso ponto a ponto, pegando cada um Prova, dos então, crimes, quero ver, todos eles, e botando tudo definido pra vocês Anália. e falando principalmente quais são as motivações do terceiro Hokage. Não, eu já vou dizer antes de ver o vídeo do Zé, ô Zé. Caralho. Hiruzen tem um erro imperdoável. Os outros foi culpa do um pouco Kishimoto, que botou no rabo dele, um pouco por ele ser bonzinho, essa galera inventa. Por exemplo, a morte do pai do Neji. A galera fala que é culpa do Hiruzen, pelo amor de Deus, mano. O pai do Neji, o próprio pai do Neji deu um soco na boca do estômago do tio do Neji, porque o tio do Neji também não queria que ele fosse se entregar. O cara se entregou por uma briga lá do clã Hyuga. Agora a galera fala o seguinte, não, o Hiruzen tinha que fazer uma guerra pra proteger um cara do clã Hyuga e eliminar um monte de inocente. Tá de sacanagem. Mas tem um que não, que é o pai do Kakashi. Aqui esse velho fedorento a cigarro, mano, ele foi muito cuzão. A Vila da Folha foi imperdoável o que eles fizeram com o pai do Kakashi. Aí não tem perdão. O resto é interpretação. Eu vou provar isso com provas de verdade, Prove, com então. argumentos concretos e talvez alguns comentários um pouco enviesados pra colocar vocês do meu lado, caso vocês não vão na internet aí procurar pelas respostas de verdade. Antes de falar do pecado original, eu vou apresentar alguns outros erros do Hiruzen pra vocês entenderem o tipo, a laia do bandido com quem a gente tá lidando. O nosso terceiro teve 3 alunos, Tsunade, Jiraiya e Orochimaru. E eu acho que a partir deles a gente já consegue entender o simbolismo que esse grupinho representa. A Tsunade... Lembrando que o Hiruzen, ele foi o professor desses 3, mas ele era chamado de o professor, the teacher. Ele era o cara que ensinava muito bem e tal, ele tinha esse talento do ensino, ele era o pica do ensino. Foi embora da vila cheia de questões, saiu envolvida com Beth, uma médica que não consegue ver sangue, perdeu o namorado, perdeu o irmão de um jeito ridículo. E o terceiro Hokage fez o quê? Nada, nem tchum. Jiraiya... Mas o que ele vai fazer? A mulher é adulta, porra. Se ela quer cachaçar e meter tigrinho, deixa pra ela. Preferiu ir treinar com um monte de sapo do que ter que conviver mais um dia com esse velho. E ele fez o quê? Nada novamente. Nem tchum. Nem o quê, Laura? Tchum. Nem tchum. É que ele tava virado no Jiraiya. Mandou bem. Ele só lembra do Jiraiya na hora que quer botar alguém pra ser Hokage no lugar dele. E o Orochimaru, o cara acompanhou ele virando o Voldemort de Konoha. O cara fazendo clonagem, fazendo teste em criança órfã, fazendo o Jurassic Park Ninja. E esse cara fez o quê? Nada. Novamente... Nem tchum. Nem tchum! Mas, por sorte, ainda bem, porque isso fez a gente ficar livre do Hiruzen, porque o Orochimaru deu um jeito nele, e hoje Orochimaru é um amado alívio cômico no anime do Boruto. Se ele, terceiro Hokage, não teve coragem de fazer o Orochimaru, que só dificultava a vida dele, ir de Neji, imagina se ele ia fazer alguma coisa com o Danzou, porque o Danzou facilitava a vida do Hiruzen. O cara montou um esquadrão da morte, ele pegava Sharingan dos outros e ficava botando no braço. Esse cara é foda, tá? Esse cara é foda. E o meu projeto, ainda não consegui, porque eu me mudei e tal, mas eu tenho muita coisa pra fazer. Mas o meu projeto de tatuagem é a mãozinha do Danzou. Aqui, ó. Não consegui, muita coisa. Mano, eu me mudei de um
continente pra outro nesse processo, mas a mãozinha do Danzo tá chegando aqui, ó. Nessa aqui, ó. Estivesse completando figurinha no álbum, fez a cabeça do Itachi, que era Não criança. fez cabeça. Pro Itachi, Fez cabeça. não, olha só. Fez cabeça coisa nenhuma, Zé. Olha aqui, a galera bota o Itachi como coitadinho nessa brincadeira aqui. O Itachi é tão merda quanto o Danzo e tão merda quanto o Hiruzen. Por quê? Nessa aqui, olha aqui, a galera fala, não, o Itachi era novo, ele foi influenciado. Não foi influenciado, mano. O moleque, a obra fala, né? Com 4 anos de idade, esse merda do Itachi, que a galera endeusa. Eu não sou fã do Itachi, mas eu gosto dele, mas porque ele é lindo, né? Mas a questão não importa. Não importa se ele é lindo agora. Fecha os olhos. A questão aqui, meu boi, é que esse merda aqui com 4 anos já tinha mentalidade. Olha aqui que a obra fala. Já tinha um nível de mentalidade de um Hokage. A galera, então ele era super. Ele não pensava como um adulto, pica, ele não era super. Mas ele já tinha vislumbres de coisas que uma criança de 4 anos nunca teria. Mas só um Hokage teria aquelas ideias, aquelas coisas que ele tinha de paz, da guerra, do sofrimento. Então ele olhando pro campo de batalha, ele já tinha essa visão. A obra nos passa isso. Tanto que com 12, 13 anos ele já era um capitão Ambu, porra. Tá entendendo? O bicho era demais, ele era muito avançado. Então, com 16 anos, 15, 16 anos, que foi mais ou menos a idade em que ele passou a faquita de manteiga em sua própria família, mandou todo mundo pro Vasco, ele já sabia muito bem o que estava fazendo. Muito e muito, muito bem. O Itachi era muito forte, muito inteligente, e ninguém me engana, ninguém diz que foi influenciado. Não foi. Só o único jeito, irmão, é tu exterminar tua família. E o Itachi, que era um cara que a gente tava vendo que já tava se bicando ali meio torto com o pai, tava tendo umas picuinhas com o pai dele, pegou, é verdade. É esse o jeito mesmo. E foi lá e exterminou todo mundo pra quê? Poder ficar acordado até mais tarde. E o terceiro Eu vou ter que pausar aqui, desculpa, pra explicar. Tem gente que é burra e a gente tem que aceitar essas pessoas burras também pro nosso lado. Quando eu falo as coisas aqui do Zé, dos vídeos, mano, eu não tô brigando, eu não tô dizendo que tem que assistir Naruto, é tudo brincadeira, tá? Os vídeos do Zé são brincadeiras, são comédia, só que nós, como somos um canal nerd aqui, trazemos a brincadeira para o mundo nerd e brincamos e rebatemos as brincadeiras do Zé na brincadeira. Tudo é brincadeira aqui. Não levem a sério as coisas do Zé, porque ele tá brincando. Ele é um canal de entretenimento, assim como o meu de entretenimento, mas o meu é um pouco mais, né, de análise, aquela coisa. O Zé tá brincando, porra. Então, porra, pelo amor de Deus, tem gente que não entende isso, tem que explicar. Calma, eu vou te abraçar aqui, eu vou te abraçar, e quando tu estiver distraído, eu vou fincar em ti minha peixeira, pô. Que não tem condição, é brincadeira, pô. Vamos brincar, vem brincar. deixando tudo acontecer. Porque ao invés de cuidar da vila, esse velho tava o tempo inteiro vendo novela, vendo outras coisas que não são Vendo importantes. a bunda do Naruto, opa, vendo a bunda do Naruto, porque ele ficava vendo as pessoas, enquanto o Naruto corria, ele botava direitinho aqui, ó, no ângulo do Naruto, pô, isso é estranho, me fumando. Você dá uma acalmada. Pode ser. uma Só água mesmo, tá bom, só água Tá, mesmo. peraí que eu boto ali. Se passou. E cadê Hiruzen quando o clã Uchiha foi exterminado? Porque mandar exterminar ele mandou. Mas e o que ele fez? Como que ele ajudou nisso? Ele fica lá só com essa cara dele de velho. Foi a mesma coisa com os Hyuga. Porque quando o pai da Hinata matou um cara, e aí começaram a pedir, não, olha só, a gente quer que o pai dessa garota vire bandana de saudade. O que o Hiruzen fez? Que eu não duvido, porque ele tava na reunião. O que Hiruzen fez? Manda o pai do Neji, pô. O Neji nem do Shippuden vai passar mesmo. E isso fede a Hiruzen. É como se ele estivesse aqui e eu estivesse ouvindo ele falar no meu ouvido. Agora que tá todo mundo junto, no mesmo sentimento, tá todo mundo numa só emoção, eu vou falar do pecado original do Hiruzen. Vamos falar de Naruto. Porque a gente sabe como é que foi a história, isso né? Naruto realmente. e Kushina viraram um coraçãozinho de galinha na unha da Meteu um espetinho, né? A questão do Naruto, realmente, mano, o problema foi o Kishimoto, né? Tinha que criar uma história triste pro Naruto. Só que o Naruto, na vida real, nunca teria uma história triste. Porque ele nasceu um filho de Hokage, e o Hokage anterior amava a vila e as pessoas, nunca deixaram Naruto passar fome e necessidade. Porém, na história, que isso não existia, essa questão do Naruto ser, foi se decorrendo, foi se reescrevendo a história, e o Naruto passou muita dificuldade, isso foi um fato. Só que depois, ali, ao invés do Kishimoto pegar e falar o seguinte, não, o Hiruzen não sabia, alguma coisa do tipo, não, todo mundo sabia que ele era filho do Hokage, o cara prometeu, mano, o terceiro prometeu que iria proteger o moleque, mesmo assim deixou o moleque, ele prometeu, mano. Isso era só tirar a cena pra salvar o Hiruzen dessa culpa do Naruto passar tudo que passou sozinho.
Era só não ter essa cena da promessa. Não, vou cuidar da... Tipo, por exemplo, o Naruto poder estar selar no Naruto ali e, de certa forma, o Naruto se perder ali, alguém encontrar ele, levar lá pro orfanato e ele viver sozinho, e depois ele sofre, ele foge do orfanato. Só um pedacinho que não envolvesse o Hiruzen. Mas o nosso amado e querido Kishimoto resolveu botar o Hiruzen nessa brincadeira. Não, eu prometo que eu vou salvar a família e o menino de vocês. Porra, mano. Prometeu e não cumpriu. E ainda tentaram resolver isso depois. Tentaram botar algumas ceninhas do Hiruzen pescando peixe com o Naruto poder comer, ele tava pescando. Aí o Hiruzen, ao invés de ir lá e trazer comida pro guri, não, eu vou ajudar tu a pescar também. Vamos pescar eu e tu? Sendo que o freezer do Hiruzen tava cheio de peixe, né? Tava cheio de comida. Mas pro Naruto, não. O que ele pensou? Eu tenho que ensinar esse moleque a ser forte. Então ele vai ter que pescar, vai ter que sobreviver sozinho. Senão ele vai ser mimado. Não pode, ele não tem família, né? Ele tem que ser forte. Pode ser isso. No fim, ele era um cara... Eles pedindo lá naquele momento, naquela situação complicadíssima, por favor, cuide do nosso filho. Por favor, faça nosso filho ser visto como herói pela vila. Por favor, terceiro Hokage. Infelizmente, nessa época, o Sarutobi já era um homem de mais idade. E aí, ele provavelmente ouviu errado. Ele ouviu... Não cuida do nosso filho. Ele ouviu. Faz todo mundo tratar o nosso filho como uma pária, uma doença, uma infecção que ninguém pode ter contato com ele. Deve ter sido isso. Deve ter sido isso. Não é possível que ele faria isso de propósito, né? Deve ter sido um acidente. E aí hoje a gente tem uma criança de 4 anos de idade morando num apartamento sozinha, comendo miojo e bebendo leite podre o dia inteiro. A canela do Naruto deve ser toda inchada de tanta retenção pela quantidade de sódio que esse moleque ingere no dia. Mas aí, pra não cair na continha de terceiro Hokage, o que ele fez? Bota leite podre nesse moleque, porque o leite podre vai fazer o quê? Vai fazer o Naruto evacuar, o que diminui a retenção, e aí não cai na conta dele. E aqui começam os problemas. Por que ele não ficou com o Naruto? Ah não, ele não ficou com o Naruto para proteger o Naruto de ele não ser visado por outras vilas. Irmão, primeiro episódio, o Naruto invade a casa dele, rouba um pergaminho e ele faz o quê? Olha só, galera, complicou, vamos todo mundo atrás do moleque pra pegar o pergaminho. Ah, mas ele não manda ninguém ser violento com o Naruto, mas também não manda o contrário. E aí essas pessoas vão encontrar esse moleque, vão transformar ele no quê? No lembro, porque eu não saí falando texto sem ler o que tá escrito aqui. Mas também não falou, pega leve, porque ele é o filho do quarto Hokage. Aí no primeiro Dachi, o Naruto já tinha ido de Baiô. E outra, que Konohamaru era tratado como neto do Hokage, cheio de regalia, não sei o que, também podia ser visado. A Hinata, que era só a herdeira dos Hyuga, foi visada. Por que o Naruto não pode ser visado? Aí o terceiro deixou o Naruto sozinho, morando com uma raposa demônio na barriga, que é o equivalente a você deixar uma criança em casa com um pincha. Se inscreva no nosso canal, dá like, apoia, hype o vídeo, link original do Zé tá na descrição, lembrando, e me ajuda a bater 225 mil inscritos até o Natal. Ho! Ajuda a gente aí, porque com certeza tu vai gostar pra caralho. Hype o vídeo, hein? Merda. Agora o principal, cadê o dinheiro do Naruto Hiruzen? Porque a Kushina era uma das últimas Uzumakis, a Kushina era Jinchuriki da Kyuubi, o Minato, ele resolvia guerra sozinho, o cara era o ninja mais forte da vida, não é possível que esse pessoal não deixou 1 centavo pro Naruto. Ah, mas o Naruto recebe o dinheiro, o terceiro leva na casa dele o dinheiro pra ele. Ah, com certeza, o Naruto tá ali, deitado na cama, chorando, com a barriga roncando, de sacanagem. O Naruto, ele gastou dinheiro em aposta, né? Lembrando, o Naruto, mesmo depois de grande, ainda não tinha dinheiro. O Naruto nunca teve dinheiro, mano. Sempre foi fudido. O sapinho dele de dinheiro, a carteirinha, nunca tinha. E quando tinha, o Jiraiya ia lá e tirava dele. Tá ligado? Então é isso aí, o dinheiro nunca foi repassado pro Naruto. Nunca. Tem um episódio que ele vai lá, que é o episódio que ele tá chorando, e ele fala, toma aqui, ó. É pra tu passar o mês, hein? Cadê o resto do dinheiro? Isso tinha que ser igual foi com o Harry. Na hora que o Harry descobre que é rico mesmo, ponto. O Naruto não descobre em momento nenhum que é rico. E aí fica esse moleque com a barriga roncando, uma situação que o filho do Relâmpago Amarelo de Konoha não deveria estar passando. O quê? É parente do Relâmpago Marquinhos. Relâmpago Minatinho. E eu nunca vi terceiro Hokage fazendo nada pra aliviar a situação do Naruto quando as crianças tratam o Naruto mal. É criança tratando ele mal, é velho jogando máscara nele, é gente maltratando esse moleque o dia inteiro e o terceiro não fazendo nada. Ah, ele deve estar ocupado, ele não faz nada nem pras outras pessoas também. Arruma o cabelo.
Tá sendo um episódio muito difícil pra mim. Aí, E aqui eu esse começo a explicar pra cabelinho aí. vocês por que o terceiro Hokage agia dessa maneira com o Naruto. Ele fez isso por vingança e tá fazendo isso até hoje no Boruto. Qual é o sonho de todo mundo que trabalha? Se aposentar. Trabalhe com o que você ama e você não vai trabalhar nenhum dia. E aí tiveram várias vezes já na minha vida que eu mesmo ouvindo essa frase, eu questionei se realmente eu amava o que eu fazia. E o terceiro é a mesma coisa. O Hiruzen foi um cara que viveu em guerras, foi nomeado Hokage no meio de uma guerra, é um cara que foi chamado de Deus Shinobi por pessoas que provavelmente não conheciam esse homem, porque se conhecessem, se Olha soubessem da fala. índole de Hiruzen, não chamariam ele de Deus. Então quando ele se aposentou, ele tinha tudo, ele estava vivendo o sonho. E aí aconteceu. O Minato entra no cargo e já consegue se aposentar no dedo de uma raposa e foi passar férias na barriga do Shinigami. E aí quem é que teve que voltar a usar sapato e calça? Hiruzen! E aqui começa a vingança dele contra o Minato. Eu consigo imaginar ele com o Naruto no colo, falando, ah é? Eu vou ter que voltar a trabalhar? Então seu filho vai ser odiado por toda a vila! Achei que você fosse falar outra coisa. O que eu ia falar? Não, seu filho. Ah, tá. Eu sou Family friendly. E isso se seguiu Olha, pra falamos qualquer junto. coisa. Ah, eu preciso sair de casa pra ir na vila resolver alguma coisa? Então o seu filho não vai ficar sem dinheiro. Ah, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que assinar papéis. Ups! Acho que não vou assinar. Deixa pro teu filho que quando ele virar Hokage, ele assina e deixa de participar do aniversário da filha dele e vai ser odiado pelo outro filho dele. Tudo era um plano do Hiruzen. Tudo! Vocês estão entendendo? Cada dia que o Hiruzen passa andando pela vila, fazendo nada, é mais um dia de vida que o Naruto perde, que ele podia estar cuidando da filha dele, que ele podia estar fazendo outro Boruto com a Hinata. Ele não tá, porque o Hiruzen não deixa, até hoje. Cada vez que a gente vê um filler Uma que o Hiruzen maldição, tá hein? andando pela floresta e roubando o peixe do Naruto criança, é ele arquitetando que o Boruto vai odiar o Naruto no futuro. Só não vê quem não quer. O terceiro pensou e arquitetou tudo pra se vingar do Minato. E do Uchiha também. Tu acha mesmo que ele ia deixar Então passar que a Kyuubi tava lá gigante com 2 Sharingans enormes na cara? Que ele não ia lá... Ah, então vocês também me tiraram da minha aposentadoria? Mandou, hein? Ou seja, o Hiruzen fez o que fez pra se vingar de duas coisas que tiraram a aposentadoria dele, que foi os Uchihas e a porra do Minato, que depois teria o filhinho, o Naruto, e o Naruto até agora pega a maldição do Hiruzen, e os Uchihas que foram, e o Sasuke também, tá? Se fuderam por causa dessa maldição que o Hiruzen tocou neles por ter perdido a sua aposentadoria. Porra! Porra, e no Brasil estão roubando dinheiro de aposentado. O que será que os aposentados vão fazer quando descobrir quem é os caras que fizeram isso? Qual é a maldição, hein? Se a do Hiruzen foi pesada dessa aqui. Essa é a mentalidade de Hiruzen. E é por isso que o Sasuke tem que ficar morando sozinho no bairro onde a família inteira dele foi exterminada. Fora que o terceiro é covarde, porque ele não deixou o Sasuke numa situação pior, porque o Itachi tá vivo. Aí ele sabia que se ele fizesse alguma coisa, o Itachi ia lá cobrar. Diferente do Naruto, que não tem ninguém vivo. Por isso que na luta contra o Orochimaru, ele faz todo o esforço do mundo pra evitar que o Minato saia daquele caixão. Ele prefere dar dentro, sozinho, com Tobirama e Hashirama, do que correr o risco de ter que virar pro Minato e falar: oi, então, sabe teu filho? Todo mundo odeia ele, mas meu tá tudo bem, porque quem toma conta dele é o dono da barraca de miojo. E fora que ele é uma péssima influência pra família dele também, porque o Azuma começou a fumar por causa do pai. Ana, foda. Dá like no canal Zé Ex-Calvácio aqui no canal. Então, fui.